Começamos agora o Troca, podcast disponível no Spotify, YouTube e IGTV no Instagram. A cada semana eu vou convidar uma pessoa para participar. Meu intuito aqui é a troca, falar e ser escutado, compartilhar, informar, aprender e reaprender. Cada podcast terá no máximo 1 hora. Você também pode encontrar todos os episódios disponíveis procurando por Troca, no meu Instagram que é johnlee_inácio, no canal do Troca no YouTube e no Spotify como Troca Podcast. Não esqueça de seguir o Troca em qualquer uma dessas redes sociais para receber os episódios todas as semanas. Eu me chamo John Lee e começo aqui o episódio número 7 do Troca. Meu convidado de hoje é o Gabriel Freitas, natural de Araranguá, atualmente morando em Blumenau. Um pouco cozinheiro, um pouco contador de números e histórias, um pouco músico, um pouco compositor, um pouco nerd, mas vermelho por inteiro. Como estamos? Nossa, cara, depois tu me passa esse texto que eu quero pôr ele no meu LinkedIn. Pode crer. Cara, tô bem. Estamos bem, um prazer estar participando desse episódio do Troca. Estamos aí, dispostos a oferecer essa experiência e a troca. Mas é importante lembrar que o Gabriel é um dos consumidores mais assíduos do Troca, né? Antes do episódio da semana sair, ele já tá esperando. Eu já chamo na DM, John, cadê o link? Mas... é assim. E aí, tá tudo bem contigo aí? Cara, tudo bem. Em casa, né? Cumprindo a quarentena. Eu tive um breve momento de felicidade, que foi poder ir pro escritório que eu trabalho, né? Que eu trabalho para uma empresa do ramo contábil aqui em Blumenau. E nós estávamos desde o início do lockdown, desde março, em casa. Aí com isso eu passei alguns dias em Araranguá, vim pra Blumenau, só que eu não tinha ido trabalhar no escritório ainda. Traduzindo, eu fui 3 dias. Nesses 3 dias, no terceiro dia, eu fui realocado em casa e tô trancado até agora. Mas tu prefere trabalhar no escritório ou em casa? Cara, depende muito, assim. Às vezes eu gosto de estar no escritório, eu tenho uma concentração um pouco maior. Ou dependendo da dificuldade de atividade, eu prefiro estar em casa pelo conforto que o meu lar me oferece, né? E com isso, cara, Blumenau foi uma das cidades com maiores números de Covid no estado. Pra tu ter noção, cara, eu sou a única pessoa do meu andar que não foi infectada pelo Covid. É um fato bem engraçado / assustador. Que viagem. Aqui em Araranguá tem bastante gente infectada também. Considerando o tamanho da população pelo número de infectados, é uma porcentagem muito alta, né? Eu tô acompanhando os casos aí e teve dias que praticamente dobrou o número de casos, né? É uma situação que tem que cuidar muito, não dá pra brincar. Concordo. Eu conheci o Gabriel quando ele foi na minha casa, quando era bem pequeno, junto com a mãe dele, que conhecia a minha mãe. Eu lembro que tu era muito tímido. Eu tava começando a tocar violão na época. Acho que tava tocando alguma coisa do Caetano. Tu lembra disso? Lembro, tu tocou sozinho. Gabriel, conta pra gente a tua trajetória na música, desde a Landau até Os Vermelhos. A Landau foi a minha primeira banda oficial. Isso começou lá em 2010. E nesse ano, dia 29 de junho, a Landau fez 10 anos. Ela teve as atividades dela encerradas em 2014 para 2015. E com isso, nesse espaço de tempo, né, eu participei de vários outros projetos. Eu toquei com o Alex Santos, toquei o início, que seria um tempo depois da Stone Garden, que era uma banda de grunge de Araranguá, com o Felipe Fidelis, o Luiz Nunes na bateria, o Arthur no baixo. Toquei com a The Bored, toquei baixo e guitarra, que na época a gente trocava muito de formação, mas sempre com o Jonathan, o Mão, no baixo vocal. Uma época ele tocou guitarra também, enquanto eu tocava baixo, o Josimar na bateria e o Otávio, guitarras e vocais. Tentei me lançar como artista solo, né, como o Gabriel e os Vermelhos, mas eu percebi naquela época que eu não conseguia fazer absolutamente nada sozinho. Eu só sabia tocar e compor. Nisso, eu lancei Céu. Eu tava com o Vitor Rafael, que é do estúdio Pé do Morro, aí de Araranguá, e ele gravou o meu EP, que seria o Rô na época, que não era Os Vermelhos ainda, né? Era Gabriel e os Vermelhos. Aí, quando eu lancei a música Céu, eu recebi um feedback muito legal e me perguntaram, tá, e quando é que tu vai montar uma banda pra tocar isso? Deu, eu acho que agora é a hora. Chamei uns amigos, a gente ficou em torno de alguns meses ali em cima do projeto, não deu certo, até que eu lancei o EP e foi onde surgiu a primeira formação dos Vermelhos, que eram os vocais, o Pietro no baixo
o Gabriel Carradori na guitarra e o Fernando Vieira na bateria. Isso já a primeira formação consolidada dos Vermelhos, né? A gente começou a tocar, começamos a compor e tudo ainda trabalhando em cima do Rô, né? Então, assim, cara, os Vermelhos foi uma grande escola pra mim, mesmo tendo participado de todos esses projetos antes, porque foi onde eu consegui externalizar tudo, exatamente tudo que eu sentia, tanto como guitarrista, como compositor e como vocalista, porque antes eu não cheguei a ter uma experiência concreta como vocalista. Então, ali onde eu consegui descobrir como eu cantava, o que eu cantava, o jeito que eu cantava, principalmente o jeito que eu tocava, os timbres e sonoridades que eu estava buscando na época. E isso fez eu, como um músico, alguém começando o seu desenvolvimento, né? Que naquela época eu achava, eu já sei tocar e vai ser isso aqui. Mas, cara, foi ali que veio o reflexo de que eu tava começando a aprender o que era música, o que era produzir um som. Então, os Vermelhos, basicamente, na minha escola, música foi muito primordial. Até pra pessoa que eu sou hoje, assim. Porque tudo que eu faço relacionado à composição e relacionado à música, eu faço direcionado pros Vermelhos. Entendi. Eu lembro de ver um vídeo teu, onde tu meio que derruba um pedestal de microfone enquanto tava cantando. Além dessa história, qual foi a história mais engraçada desses anos tocando que tu lembra? Cara, pra quem não viu esse vídeo, primeiramente eu vou comentar dele. A gente tava tocando num evento chamado Rock na Praça, em Sombrio, na frente da igreja. E a gente sempre foi muito energético em cima do palco, né? Foi uma coisa que sempre moldou a nossa imagem, assim, uma banda que tem muita presença de palco. E naquela hora eu me perdi. Eu simplesmente perdi o equilíbrio. Como se, sei lá, me desse um ataque de labirintite, assim, coisa que eu nem tenho. Mas no final da história, como a gente sempre falou, né? Todo mundo se encontra no refrão. Consegui agarrar o pedestal do microfone e continuar o baile. Mas a história mais engraçada, cara, agora de cabeça assim, essa é a mais engraçada. Teve uma história muito legal que me lembra muito, falando de palco, né? Onde uma vez a gente tocou no Colher de Chá e em torno de umas 30 pessoas subiram em cima do palco enquanto a gente tocava The Black Keys. Isso é uma coisa que me marca muito. Nossa. Gabriel, uma das primeiras músicas que eu lembro de ter conhecido na minha vida é uma música interpretada pela Fafá de Belém, que diz: "Meu coração é vermelho, de vermelho vive o coração." De onde surgiu o nome Os Vermelhos? O raciocínio que eu tive na época é vermelho pra mim sempre foi uma cor ligada à emoção, a amor, a sentimento. E uma cor que sempre se destacou muito em relação às outras, ao preto, ao branco, ao cinza, ao verde, ao amarelo. Isso em relação à minha pessoa, né? E como os Vermelhos, nós somos uma banda que sempre foi muito forte em relação a não ter um show parado, as nossas composições e tudo mais, foi um nome que encaixou muito bem ao projeto. Como na época eu era Gabriel e os Vermelhos, lá no início da banda, pra mim eu tinha esse raciocínio. E esse raciocínio se confirmou mais ainda depois que virou só os Vermelhos, porque a nossa sinergia foi tão grande que virou uma coisa só, sabe? Das nossas composições, do nosso jeito de tocar, do nosso estilo de banda e do que a gente transmitia. Porque até então, na região, eu não conhecia nenhuma banda que tivesse um nome relacionado a cor ou essas coisas. A única banda que eu conhecia no estilo que a gente tocava e que tinha um nome relacionado a cor é o Yellowcard. Entendi. Recentemente tu criou a Heads, que é uma marca e selo independente. Recentemente também ela teve um clipe lançado com a Poliana Pérez que ficou muito bonito. Conta um pouco mais dessa iniciativa e dos projetos que tu tem com a Heads. Ou Reds, não sei como se pronuncia. A Reds, ela é uma marca multicultural, inclusive estou vestindo ela agora. A Reds ela é uma marca multicultural, no qual a gente pretende trabalhar estritamente com arte, né? Mas o nosso foco o que é? Música, estilo e experiências. A parte da música o que é? As nossas inspirações para criar as coisas. O estilo, a gente quer muito trabalhar com moda, focado em camisetas, merchandising para os artistas. E as experiências é tudo que as pessoas que vão estar com a gente vai estar agregando e o que a gente pode agregar a essas pessoas. Mas assim, como ser independente, a gente quer ser, entre aspas, uma gravadora, né? Para apoiar os artistas da região. Com isso, a gente pode estar auxiliando essas pessoas, assessorando, quer dizer, né? Distribuindo as músicas delas digitalmente, ajudando com a parte burocrática, tanto de direitos autorais como remuneração das músicas desse artista, enquanto as outras pessoas estão usufruindo delas. Fazer um bom press kit, um bom release, que seria basicamente a biografia que retrata a obra
obra do artista e o que ele é em um texto corrido com algumas imagens dele e contando um pouco sobre a história dele. E o mais importante de tudo é criar conexões, que seria voltando ao assunto das experiências, né? Cara, nossa região, por mais que tenham muitos artistas nela, ela não é observada de fora. Em Santa Catarina, eu conheço apenas 3 selos e 2 deles estão em atividades, que é a Nazi Records de Itajaí, que é um selo focado em bandas e artistas alternativos, e a Fuck It All Records, que é daqui de Brusque. Então, aí no sul do estado, não tem nenhum selo independente no qual possa estar assessorando e auxiliando esses artistas a estar conseguindo dar um passo a mais, sabe? Não que o artista não consiga fazer isso por conta própria, mas às vezes ter um braço direito ali, alguém auxiliando, ajudando ele a pensar fora da caixa, ele consiga ter um alcance um pouco maior. Entendi. Agora, a gente tá fazendo um em um, né, como disse. Nós lançamos a coleção de lançamento da marca, que foram 2 modelos de camisetas. Lançamos o selo independente, junto da Poliana, que a Poliana é a primeira artista do casting, né? A gente tem mais alguns lançamentos ainda para fazer que estão programados. E agora, pro final do ano, a gente está programando uma próxima coleção. Tudo isso relacionado também à estética do minimalismo, que é o quê? É tentar oferecer uma qualidade maior para as pessoas, com artes não extravagantes e focados na estética da marca. Então, como ela é uma marca multicultural, futuramente a gente pretende sair um pouco da música, mas dentro dela ainda. É um pouco confuso assim. Mas é ajudando artesãos, artistas plásticos, fotógrafos, escritores, tanto na realização de eventos como registro de direitos autorais. Tudo nisso no qual a gente consiga ter uma brechinha para ajudar esses artistas, a gente quer estar envolvido, sabe? Entendi. Tem uma música dos Vermelhos que se chama Memórias e Sonhos, que eu curto muito. Inclusive, as músicas dos Vermelhos estão disponíveis no Spotify também. Quem quiser e tiver curiosidade pode ir lá escutar. Essa música me lembra um pouco de Strokes, misturado com um pouquinho de Apanhador Só, com um pouquinho de Los Hermanos. Como que ela aconteceu? Memórias e Sonhos é uma composição que eu fiz junto do Eduardo Yoshimoto, que é o nosso produtor. A gente começou em cima de um riff, enquanto a gente escutava Outdoor Cinema Club. A gente estava buscando referências para esse o próximo trabalho que a gente está para lançar. E na época, uma das minhas bandas favoritas é o Outdoor Cinema Club. Eu recentemente tinha voltado do Lollapalooza, no qual o Outdoor Cinema Club tinha tocado. E eu tava com aquilo ali muito dentro da cabeça ainda, toda aquela sonoridade, toda aquela energia. E eu já tava mais ou menos com o riff dela na mente, e o Eduardo falou assim, cara, só põe pra fora. Ele apertou o botão pra gravar e eu fui tocando aquele riff. E Memórias e Sonhos, a letra dela é inspirada no voo de Ícaro, que quanto mais próximo ele chega do sol, né, com as asas dele e tudo mais. Então, assim, a música começou a ter essa cara quando todo mundo começou a cair de cabeça em cima dela. Que era o Fernando na bateria, o Pietro no baixo, o Gabi na guitarra e eu fazendo guitarra e vocal, né? E o Eduardo por trás disso tudo, auxiliando nós. Nós montamos uma guia, cara, que parecia uma música do David Bowie. Aí, eu cheguei, junto com o Eduardo, e botei na roda um disco do Tears for Fears, que era os Songs from the Beat Chart. E, cara, esse disco mudou tudo, assim, ó. Foi uma abertura de portas gigantesca. Por quê? Foi onde a gente chegou naquela vibe dance, porém com uma vibe bem rock, que a música ela ainda é bem rock. Talvez a característica do Los Hermanos esteja muito impregnada ali, por causa da estrutura harmônica dela, porque eu sou apaixonado pelos acordes que o Rodrigo Amarante usa. Eu comecei a compor melhor estudando as músicas do Rodrigo Amarante. Então isso é uma característica que para as nossas próximas músicas, quem for observar vai ver muita referência dos Los Hermanos, muita referência de R&B e de jazz também, e dessa pegada dance dos anos 80 junto com o rock alternativo californiano. Eu comecei a escutar um pouco dessa vibe do emo, assim, sabe? Então ali pras vozes eu já tive uma percepção diferente. Por quê? Eu percebi que eu não conseguia cantar daquela forma, e em Memórias e Sonhos já tem um vocal muito diferente do que eu fiz no Raw. Então eu consegui me encontrar um pouco mais como vocalista dentro da banda, e com isso montando uma estética que no qual casou com tudo, que hoje se chama As Ruas, Outras Luzes e a Cidade, que é o nome do nosso próximo trabalho, que a gente já tá divulgando. Daqui a pouco a gente vai soltar a capa do álbum, e logo mais vem mais um single, que Memórias e Sonhos é o single do EP, né? Vai vir mais um single pra depois vir
o álbum por completo. Certo. Em 2017, tu organizou um evento na Praça de Araranguá chamado Cine Avenida, envolvendo diretamente a cultura da cidade. Foi um evento que eu gostei muito de ter sido convidado e de participar. O festival contava com venda de produtos e obras artesanais, exibição de um filme em um telão e música ao vivo. Qual a importância que tu dá para a criação de eventos com essa proposta e como se dá o apoio da prefeitura para essas ocasiões? Primeiramente, o Cine Avenida, algumas edições dele eu tomei à frente para organizar, junto do Alex, da Sara e de algumas outras pessoas. Esse que tu tocou foi a última edição que a gente realizou, porque depois eu saí de Araranguá, não consegui mais estar tão presente no cenário como eu era antes, né? O Cine Avenida ele já vinha sendo realizado em muitas edições anteriores por outras pessoas. Então, para mim, era muito legal estar continuando esse trabalho que as pessoas faziam antes, que eram pessoas que eu não conhecia. E eu lembro que eu pilhei demais na época, assim, meu Deus do céu, isso precisa acontecer. Um cinema aberto e atrações artísticas. E eu lembro que os Vermelhos foram cotados para tocar. Eu tive que tomar frente junto com o Alex porque nada estava acontecendo. Aí eu e o Alex e a Sara entramos nesse círculo junto para as próximas edições. Nessa época, era fácil até conseguir a abertura da prefeitura para utilizar os espaços, porém, o recurso era totalmente nosso. Nós tínhamos que colocar os equipamentos, nós tínhamos que organizar tudo, não tinha nenhum recurso financeiro da prefeitura, então tudo isso acontecia com o dinheiro nosso, sabe? E a gente nunca fez isso com intenção de ganhar dinheiro, não. Era realmente e estritamente para fomentar e distribuir mais cultura para os cidadãos da cidade. Tanto que a terceira edição, eu fiz 3 edições do Cine Avenida junto com o pessoal. E, cara, a terceira deu muita gente. Eu tava vivendo uma fase bem triste da minha vida, assim. E aquilo, cara, depois eu passei meses felizes com aquela cena de um evento que a gente tá organizando e ver a cultura de Araranguá crescendo daquela forma, sabe? E era uma parada muito engraçada porque, tipo, na época a praça não tinha sido reformada. Ela já tava em processo de reforma, mas não tinha sido concluída como tá agora. Então, as luzes a gente tinha que pegar da biblioteca municipal, era gato pra tudo quanto é lado. Às vezes as coisas não funcionavam porque a tensão não dava conta. Então, assim, era o famoso perrengue pra tudo quanto é lado, mas era legal, cara, era gratificante, assim, no final do dia. Massa. Gabriel, um pensamento que eu sei que eu e tu temos em comum é o de que a cena musical independente muitas vezes acaba se auto-sabotando de forma inconsciente e às vezes consciente. Por que tu acha que isso acontece ainda e o que poderíamos fazer para tentar mudar essa situação? A cena independente é basicamente a cultura underground que rola no mundo todo. Se o artista não ajuda o próximo não consegue ajudar o artista, sabe? O que eu digo o próximo é tanto os outros artistas como o público que consome o trabalho dele. Tudo é um ciclo, sabe? É um círculo no qual, se tu não se ajudar, tu fica estagnado ali e tu não consegue ir pra frente. Essa é a minha opinião. É duro falar isso. Eu posso estar sendo hipócrita falando isso. Posso, mas é a realidade. Hoje no Brasil, basicamente o que eu escuto hoje, cara, é só banda nacional, é Menores Atos, Francisco Elombre, que agora que eu tô começando a escutar, é uma banda que já tá no cenário há muito tempo, é o Brasa, é o Esteban Tavares, que é basicamente uma das minhas maiores influências em um artista independente. E tem uma banda muito massa, que eu recomendo muita gente escutar, que é a Violet Soda, que é uma banda que é de São Paulo, tem menos de 2 anos, tocam demais, a Far From Alaska também. Basicamente tudo que eu escuto são bandas nacionais e que eu vejo que ali tem uma cena, que é uma cena que já vem lá de 2015. Tudo bem que todo mundo tem seus altos e baixos, todo mundo atingiu um certo ponto de fama, desceu, outras bandas continuaram no patamar. A cena independente, quem quer ter ela como sustento, infelizmente hoje não consegue ter sem tocar todo dia. Tu sabe bem disso, tu vive disso, né? Imagina só se tu tivesse que tocar todo dia, tocando só as músicas que tu tem. Tu conseguiria colocar comida na tua mesa? É uma coisa muito difícil de se falar. Mas agora sim, pro artista independente que hoje quer viver do som dele, cara, é muito mais difícil do que uma banda cover, do que alguém que faz um barzinho 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Primeiramente, é preciso mudar a mentalidade de quem tá dentro da cena, para essas pessoas da cena conscientizarem o público. Eu tô falando de uma forma que pra mim tá sendo meio agressiva, mas é a forma que eu penso assim. Primeiro tu tem que mudar o que tu pensa junto de quem tá contigo. Por exemplo, banda A, B e C. Os 3 têm que estar se ajudando, mas não tá formando uma panela, porque pode ter a banda D e E ali também, que querem tá participando do mesmo ciclo, mas essas bandas não dão chance pra elas. E com isso, essas 5 bandas juntos, elas podem, cada uma ter mais 5 pessoas nas raízes delas ali, que podem estar influenciando outras pessoas
pessoas. Isso seria basicamente a explicação do marketing multinível, sabe? Eu pensei nisso quando tu falou. Tu começa a criar conexões e proporcionar experiências. Por exemplo, ano passado nós fizemos o Red Festival. Teve 5 bandas e a gente conseguiu basicamente encher um lugar que a gente esperava não dar 100 pessoas. Isso trazendo bandas, fazendo um teste, né? Tocamos nós, os Vermelhos, a Single Trio, que é uma banda do Jean Shave, tocou a Molotov, tocou as meninas da Tina Turner Table, que hoje elas mudaram de nome, né? É a Vênus Veneno, e a linha de pipa, que inclusive o Nagel, que já fez um episódio do podcast contigo, tocou com eles também. Cara, tinha gente que eu nunca tinha visto na minha vida, mas é aquela situação, sabe? 5 artistas, trouxe mais pessoas, no qual formou um círculo que essas mesmas pessoas às vezes vêm perguntar, cara, quando é que vai ter uma edição de novo? A gente gostou do evento, a gente quer participar. Eu penso dessa forma, sabe? Se tu alimenta uma cena, se tu se conscientiza e tem uma forma de conscientizar as outras pessoas, tudo vai pra frente. Não adianta tu querer sabotar o teu vizinho, invejando a grama dele, sendo que nem grama tu tem, sabe? Tu tem que estar ciente de que, se tu fazendo o teu, às vezes aquele cara que tu tá invejando pode te ajudar. Eu creio que todo mundo, pra dar certo, tem que se ajudar, sabe? Ninguém faz nada sozinho. Certo, vamos mais aqui. Eu já toquei em vários lugares que tu tava trabalhando, e uma coisa que sempre me despertou interesse é a tua humildade, que pra mim é uma das maiores virtudes que o ser humano pode ter. Na tua visão, a humildade é algo que se constrói ou algo com que se nasce? Cara, primeiramente, muito obrigado por me falar isso. Eu considero isso muito um elogio. Mas isso eu não sei te dizer, cara. Talvez seja pelo fato de como eu fui criado. Sempre dou graças por ter recebido uma boa educação. Eu fui criado por pais separados, né? Eu tive uma visão de 2 lados. Eu morava com o meu pai e tinha as experiências com a minha mãe quando eu ia pra casa dela. E eu sempre vi coisas muito parecidas, assim, porque meus pais viveram juntos muito tempo. E eu sempre levei isso pra minha vida, tipo, pô, eu quero fazer as coisas certo, não quero fazer nada muito errado, porque eu sei que no final eu posso me dar mal. Então, esse aspecto, gente boa, sempre foi algo que eu quis ter pra mim, sabe? Porque eu conseguia ver nas outras pessoas, falando no termo chulo, o cara é sacana e às vezes ele se dá mal e eu não quero que isso aconteça comigo, sabe? E eu sempre gostei de pessoas. Eu gosto de conversar com as pessoas, saber o que elas passam, conversar com elas, porque às vezes eu consigo até uma solução, assim, de forma subliminar pra algo que eu tô passando, conversando com as pessoas, sabe? E eu conheci muita gente trabalhando na noite, cara. E foi algo que moldou muito a minha personalidade. Hoje, eu sei conversar sem gaguejar por ter trabalhado na noite, cara. Por estar ali, tipo, não, eu sou obrigado a fazer isso, eu preciso me comunicar. Eu conversava com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, com pessoas que nem sabiam falar português, basicamente. Porque quando a gente trabalha no ramo gastronômico, a gente passa por isso. Tu ter que enrolar no espanhol, tu ter que enrolar no inglês. Às vezes tu ter que tentar desenhar para uma pessoa que não sabe nem falar nenhum desses 2 idiomas que tu tem conhecimento. Então, é algo que me moldou muito, cara. E eu dou muito valor para isso. Então, talvez seja daí, desde quando eu era pequeno até quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, que eu tenha conseguido moldar esse aspecto de como uma pessoa humilde, assim. E talvez humildade, porque eu não vejo o luxo como uma conquista essencial. Eu acho que o conforto é o principal, assim. Quando tu tem uma vida confortável, é porque as coisas estão indo bem. Certo, certo. Eu acredito que tu tenha conseguido fazer o combo perfeito, unindo a música com a culinária, porque geralmente as pessoas sempre ficam falando, por que tu não vai pro The Voice? E pra ti, além dessa pergunta, podem perguntar, por que tu não vai pro MasterChef? Tu já escutou muito essas 2 perguntas? Cara, eu nunca escutei essas perguntas. Sério? Sério? Cara, tu é muito privilegiado. Mas assim, eu tenho a música como a forma do meu coração e da minha cabeça continuarem funcionando. Eu não vivo sem música. Eu sonho com música, eu trabalho escutando música, eu acordo escutando música, então eu sou música 24 horas por dia. Mas eu considero que a minha forma de arte é cozinhar. Foi onde eu me encontrei como pessoa. Tem uma coisa que eu não me envergonho de falar. Quando eu entrei em depressão, eu tava dentro da cozinha, e foi no final da faculdade. Eu não tinha conhecimento que eu estava passando por um caso de depressão, mas eu sabia que aquilo ali era a única coisa que fazia eu ficar bem e parar todo aquele tormento na minha cabeça. E eu trabalhava com o Mário, do Il Piccolo, que é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. E eu sempre digo, cara, eu não tive como ganhar um professor melhor
que o Mário. Por quê? O Mário é um artista nato, é um bruxo, é uma pessoa humana. Eu até me emociono ao falar dele porque eu tenho um carinho muito grande por ele. E o Mário me ensinou a verdadeira alquimia, que é cozinhar. E sempre que eu tô na frente do fogão, eu esqueço de tudo que tá ao meu redor. Por isso que eu digo, a cozinha é a minha forma de fazer arte. Eu já escutei outras vezes, tu uniu a música e a gastronomia, tu nunca pensou em botar um bar que unisse esses dois. Falei, cara, isso já tem tanto, e tem tanta pessoa que é melhor que eu, que precisa disso pra viver, que eu não preciso estar tirando o sustento dela, sabe? Eu posso utilizar isso apenas pra mim, pra eu conseguir me nutrir como um ser e botar minha arte pra fora, pra eu não ficar remoendo esses sentimentos ruins, sabe? Então, depois de saber que eu tava em depressão, de fazer terapia, etc, cara, a música e a gastronomia foram essenciais na minha vida. Eu acho que sem essas duas coisas eu não seria nada, assim. Hoje eu tenho a minha profissão, né, que eu sou formado nisso. Tenho muito carinho por isso que eu faço. Se eu não gostasse, eu já teria saído há muito tempo. Mas eu, como ser humano, eu não vivo sem essas duas coisas. Mas é interessante ver esses despertar de interesse, porque as pessoas são muito diferentes, né? Pra mim, eu gosto muito de comer, mas a culinária em si não me cativa. Porém, a gente tem um ponto em comum da música, que a gente é muito fissurado por música, porém já em outra coisa totalmente diferente, né? E as pessoas são assim, né? E assim como tem gente que não tá nem aí pra música. Tu muito provavelmente quando vai num bar ou em algum lugar que tem alguém tocando, por mais que às vezes não esteja olhando diretamente pra pessoa também pra não deixar ela envergonhada ou coisa parecida, tá escutando o tempo todo. Eu sou aquela pessoa que tá escutando e aí, tipo, às vezes não falo, mas eu escuto e penso, a pessoa errou. Ou, isso é muito bom. E tem gente que não tá, mas se tocar qualquer coisa, a pessoa não vai notar nem a diferença, sabe? Independente do que estiver acontecendo ali. Eu tenho isso também, cara. Às vezes, pra eu fazer amizade com uma pessoa, a primeira coisa que eu pergunto, o que tu gosta de escutar? A música é um negócio muito peculiar de cada um, né? Porque para agradar o nosso intelecto sonoro, quanto mais inteligente musicalmente tu é, mais coisas difíceis e diferentonas tu vai querer escutar, né? Eu fui começar a gostar de Ed Mota, que hoje é um dos músicos que eu mais respeito, ano passado, cara. Quando eu comecei a ler sobre música, como o Caixa fala, que é uma pessoa que eu respeito muito, diz, cara, senta no banquinho e estuda. Foi isso que eu comecei a fazer, tipo, com 24 anos na cara. Eu vou falar uma coisa do meu dia a dia. Eu tô trabalhando e o meu raciocínio não funciona. Eu tô com os fones de ouvido. Eu tiro os fones de ouvido e começo a imaginar um metrônomo na minha cabeça e fico batendo em cima daquele metrônomo ali até o meu raciocínio voltar. É a única coisa que a minha cabeça faz pra conseguir voltar. Tem gente que sai, vai dar uma volta, pega o telefone, vê o Instagram. Cara, pra mim, dentro da música, é como o meu raciocínio trabalha. Olha que interessante, pra mim, eu não consigo me concentrar em absolutamente nada se tem alguma música rolando. Quando eu digo nada, é nada. O que eu consigo pouco escutar é música, alguma música instrumental, algum jazz, sim, e fazer outra coisa. Se a música tiver alguém cantando, acabou. Eu tento às vezes, tipo assim, vou botar a música aqui pra fazer tal coisa, pra escrever um negócio. Não acontece. Ou é um, ou é outro. Tu comentou do Los Hermanos antes, né? Pra tu ter uma noção, o meu vocabulário é montadaço em questão de músicas. Palavra difícil, contextos diferentes. Faz poucas semanas, inclusive, eu tive um toque na minha cabeça que eu me toquei que eu tava começando a falar difícil demais e nem eu conseguia entender o que eu tava falando. É um problema também. Por questões, tipo, de escutar coisas que não tem contexto nenhum a letra e isso acabou entrando no meu vocabulário, de tanta música que eu escuto. Certo. Gabriel, se aprender sobre as coisas faz com que a gente perceba que não sabe de nada, como faz pra argumentar sem ser um ultracrepidário? O quê? Te peguei no flagra agora, cara. Agora eu vou expor aqui, é que eu não consegui entender o que tu falou. Eu falei ultracrepidário. Sabe o que é isso? Cara, não sei o que é isso, cara. Olha só, em 2017 tu postou a definição dessa palavra. Ultracrepidário é quem fala sobre um assunto sem entender dele. Tá aí, ó. Eu vou te contar que eu soube que eu tava tendo lapsos de amnésia. E conversando com pessoas, eu comecei a lembrar de coisas assim, ó, que eu tive que levar pra terapia pra dizer, as pessoas estão me falando as coisas e eu não tô lembrando. Cara, isso então, é tudo que eu queria na minha vida. Eu não esqueço de nada. Nossa, nada, eu queria nada, muito ter isso, cara. Não, é horrível. Isso, cara, porque assim, ó, tem coisas que eu quero esquecer e eu não esqueço. Eu levo muito puxão de orelha no trabalho por esquecer as coisas.
coisas. Depois que eu descobri o bloco de notas desses de target do Windows, cara, meu computador é cheio. Mas, tipo, às vezes num lapso de memória assim eu esqueço. Aí tal pessoa me pergunta, tá, tu fez aquilo? Eu, putz, esqueci. Isso é muito horrível. Pode crer. Tá, mas não respondeu a minha pergunta. Como faz pra argumentar sem ser um ultra crepidário? Nós temos um bom exemplo hoje no poder do país, né, cara? Se tu não souber argumentar algo que tu não sabe o que é, tu só vai falar bosta. Essa é a resposta, assim. Sim, tu, assim como eu, é uma pessoa que costuma se posicionar politicamente. Já te atrapalhou de alguma forma na tua vida pessoal esse posicionamento? Pô, e como? Uma das coisas que eu mais quero no mundo é estar me posicionando politicamente, mas por não afetar minha imagem em certos âmbitos, assim, eu faço ação, eu não deixo de debater isso, porque pra mim é igual aquela frase, né? Se tu não te posiciona é porque tu tá de acordo. Nas redes sociais eu realmente não me posiciono, eu gosto de ser neutro, assim, mas pessoalmente... Ah, mas peraí, eu já vi posicionamento teu nas redes sociais. Não atualmente como agora, tô falando do agora, né? Tá. Tô falando do agora. Antes eu me posicionava muito mais do que eu me posiciono hoje. Hoje eu já tenho outra abordagem. E por que tu mudou? Questões profissionais. Quando tu tá no mundo corporativo, tu tem que ter uma imagem. Quando tu zela essa tua imagem, qualquer passo que tu dá errado e a outra pessoa não tem o mesmo tipo de pensamento que tu, ela pode ter uma impressão muito complicada de ti. Isso é meio... Vou botar entre aspas coxinha de se falar, mas no mundo que eu vivo isso é muito importante. Mas, por trás do backstage, cara, eu não deixo de me posicionar. Eu não deixo a minha ação de lado. Se pessoalmente uma pessoa fala uma coisa machista, uma coisa homofóbica, uma coisa fascista, eu vou lá e puxo a orelha dela. Eu faço isso em casa. Quando eu tô conversando pelo WhatsApp, rola alguma coisa num grupo, eu vejo que é uma coisa que não é legal, eu me posiciono. Mas hoje em dia nas redes sociais, é como eu me posicionava anteriormente, eu meio que deixei isso em off. Por 2 motivos. Esse que eu falei agora, e atualmente eu tô querendo fazer um detox das redes sociais também. Entendi. Cara, um bagulho que eu acho muito engraçado são os teus interesses por animais exóticos. Tem foto tua segurando um lagarto do teu irmão e tu tem uma calopsita de estimação. De onde que surgiu esse interesse? A primeira profissão que eu quis ter, eu queria ser médico veterinário. Passa por isso, né? Hoje eu sou contabilista, né? E, cara, eu sempre curti muito ave. Tanto que a ave mais bonita que eu conheço, assim, que se eu puder um dia ter condições de criar uma e ter um local adequado pra ela, é uma cacatu. Mas hoje eu tenho uma calopsita, que é o Noise. É o meu companheiro, né? Porque eu digo que o apartamento é dele, eu só pago as contas, né? Porque ele fica solto por aqui, ele tem a gaiola dele onde ele dorme, mas ele tem livre acesso a todos os ambientes do apartamento. E, cara, esse amor pelas aves surgiu vasculhando coisa na internet. Eu sempre gostei muito de cachorro, porque eu nasci no meio de cachorro, meus pais tinham canil, tinham banhosa, o meu irmão é adestrador canino. Cara, eu acho que tendo um local apropriado, né, pra te ter uma ave, ela já nascendo em cativeiro, já que ela não foi tirada cruelmente do habitat natural dela, e se tu tem condições de ter uma ave, cara, eu recomendo muito, assim, porque são animais super compreensivos contigo, são super carinhosos, te dão uma experiência fantástica como companhia. O Noise aqui, ele tem a gaiola dele, todo santo dia de manhã, eu tenho uma gaiola pequenininha que fica do lado da minha cama, ele sobe naquela gaiola, sobe na minha cama e vai pro meu travesseiro. E se eu não acordo, ele me acorda na bicada. Eu gosto muito de bicho, cara. Tanto que, pelo amor aos animais e também por uma questão fisiológica, né? Hoje eu não como mais carne. É muito legal, cara, tu ter um bichinho, assim, principalmente um bichinho diferente. Tem gente que gosta de cobra, eu não gosto, tenho medo. Aranha também. Eu conheço gente, cara, que tem umas coisas tipo, sei lá, cria minhoca, formiga. Eu tenho uma colega de faculdade que ela criava besouro, cara. Ela tinha, na época, uns 30 e poucos besouros dentro de um aquário gigantão. Pode crer. Cara, aqui entramos na rodada de perguntas rápidas. O que quase ninguém sabe sobre Gabriel Freitas? Eu assisto, desde 2016, os playoffs da NBA. Gabriel, série favorita? Breaking Bad. Mudou minha vida. Filme estrangeiro favorito? Inception. É A Origem, né? Com o Leonardo DiCaprio. A Débora do episódio passado respondeu o mesmo filme também. Filme nacional favorito? Bacurau. Pode crer. Vi também. Memórias ou sonhos? Memórias. Primeira coisa que vai fazer depois de tomar a vacina do corona? Nossa, eu quero pegar meu carro, encher o tanque, eu quero me sumir uns 3 dias. Certo. Uma frase? Eu tenho uma frase tatuada que vem comigo todos os dias,
e que é Saca la muerte de mi vida. É de um trecho de uma música do Esteban Tavares, da música Janeiro. E ela remete a mim a muitas coisas, tanto de eu proteger a mim mesmo, a minha própria vida, cuidar de quem está próximo de mim, mas ao mesmo tempo de viver e aproveitar a chance que eu tive de estar nesse plano terrestre enquanto eu tô por aqui, sabe? Gravar uma música com o Esteban Tavares ou tocar no palco principal do Psicodália? Eu já abri um show do Esteban, eu já toquei com o Esteban no palco, mas eu acho que para essa resposta é tocar no palco principal do Psicodália, porque viver isso deve ser animal. Um livro? É um livro que eu li há uns dias atrás e tá muito na minha cabeça ainda, que é Pai Rico, Pai Pobre. A Celina respondeu esse livro na entrevista 2 aqui. É um livro que... ele tem uma filosofia muito legal. Ele tem uma percepção de uma pessoa que... ele tem o próprio pai, mas ele tem uma pessoa de fora que ajuda ele. Uma pessoa pra ser por um dia. Eu queria ser o Jimi Hendrix, cara. Tacar fogo numa Stratocaster. Cara, eu tenho muita aversão com quem destrói instrumentos. Eu admiro muito Jimi Hendrix, mas é uma coisa que me mata, cara. Cara, eu acho que quando tu vive, tu não te apega a coisas materiais, né? Eu acho que ele vivia essa filosofia de viver. Eu me apego pra caramba. Eu tenho 6 violões. Cara, pode vir com um saco de dinheiro. Cara, eu não vendo por nada. Eu vou te dizer, eu vou concordar contigo nesse ponto. Dos instrumentos, né? Eu tenho a minha primeira guitarra, eu tenho o meu primeiro violão, né? E todos os pedais que eu comprei até hoje eu só vendi um. Eu acho que quando eu ficar velho, eu quero ter esses instrumentos ainda. Eu quero, na minha sala, eu não quero ter sofá. Eu quero ter alguns amplificadores, vários instrumentos, pra quando eu me aposentar eu ter só uma cadeira, não me preocupar com mais nada e só tocar guitarra. É isso que eu quero pra minha velhice. E não deixam de ser bens materiais também, né? Por mais que pra gente tenha sentimento, tipo assim, não, cara, a gente julga... Instrumentos não são bens materiais, cara. São fragmentos celestiais que a gente tem nesse plano. Que se a gente não tivesse nada disso... Isso aí é desculpa. Eu sou músico, mas eu tenho que falar que isso aí é desculpa. Porque é o seguinte, a gente diz assim, não pode se apegar aos bens materiais, que não sei o que. Mas o teu violão. O violão não sei o que celestial. Mentira, cara. É a mesma coisa quem, sei lá, tem um computador, quem tem um carro. Não, mas o carro não sei o que. Não, o cara gosta por sei lá qual motivo. A gente gosta do violão por sei lá qual motivo. Ainda tem algum sonho ou projeto que não realizou? Qual? Sim, cara. Eu quero morar fora do país e eu quero ter uma casa no Morro dos Conventos. Massa. Hoje eu tava dando uma banda de Flight Simulator e daí eu fui lá no morro. Dá pra fazer isso? Tu pode ir pra qualquer lugar do mundo. Esse é a pilha mais legal do jogo, sabe? Claro que não é exatamente igual, mas lembra bastante. As ruas são iguais, assim, porque é feito por satélite as fotos, né? Sim. Então, claro que não é igual, mas pode ir pra qualquer lugar do mundo, isso é muito massa. Cara, eu necessito fazer isso antes de morrer. Visitar a Califórnia, principalmente cruzar a costa dela, né? E ver o Brian May tocar ao vivo. Nossa, quem é? É o guitarrista do Queen. É o responsável por eu tocar guitarra. Tu viu Bohemian Rhapsody chorando, então? Quase chorei. Eu choraria muito mais vendo ele tocar Bohemian Rhapsody ao vivo. Pode crer. Pra te visitar a Califórnia, cara, é só instalar o Flight Simulator aí. Gabriel, Dragon Ball ou Star Wars? Star Wars, fácil. Top 3 melhores jogos de videogame. Tekken 3, Final Fantasy e Skyrim. The Elder Scrolls. Eu acho que esse é o jogo que eu tenho algumas mais de 100 horas de jogos em cima dele. Eu tenho instalado até hoje no computador, cara. Eu passei de todos os limites nesse jogo. Eu acho que eu joguei uns 4 anos seguidos, por aí. Gabriel, Pokémon preferido? Charizard. Pessoa que mais admira no mundo? Por mais que eu tenha alguns confrontos de ideais, meu pai. O que te tira do sério? Gente que atrapalha o trânsito. Um crush famoso que nunca será superado. Lorde. A Lorde é o meu crush famoso insuperável, assim. O que faria se recebesse, por engano, 89 mil reais depositados em sua conta? Vamos lá. 40 mil eu colocaria na minha reserva de emergência. 20 eu comprava de ação do Itaú. Diretaço, assim, ó. E os outros 19 eu comprava tudo de pedal, cara. O preço que tá o dólar agora ia dar uns 5 pedal, eu acho, né? Nossa, cara. Tu acha que eu ia ter oportunidade? Eu ia comprar só os granfinos. O que Gabriel de 2020 diria para o Gabriel de 2019? Acredite mais em si mesmo. O que a humanidade mais precisa nesse momento?
O pessoal tá muito individual no momento. Ninguém tá entendendo o próximo. Tem uma coisa que é muito importante para a sociedade, que é a economia, mas a economia não se gera sem pessoas. E ninguém tá se importando com o próximo. Tá todo mundo saindo para dar rolê, tá todo mundo achando que o novo normal é normal. E, cara, tu não vive sem uma pessoa a não ser tu, sabe? Então eu acho que tem que dar um pouquinho mais de valor sobre isso. Certo. Então é isso, vamos encerrando por aqui então. Agradeço a todos que disponibilizaram o seu tempo para nos assistir e ao Gabriel que aceitou participar do Troca. Espero que tu tenha gostado. Algo a acrescentar? Tenho sim. Para quem tá no YouTube nos vendo, esse aqui é o Noise, ele veio aqui nos ver agora, participação especial do podcast, é minha calopsita. Ele também quer agradecer o John Lee por estar aparecendo aqui, né, Noise? Cara, eu quero te agradecer muito pela oportunidade, porque como eu já havia comentado pra ti antes, eu sou um consumidor assíduo de podcasts. Essa é a primeira vez que eu estou em um, podendo falar um pouco dos meus projetos, do que eu faço, ter essa troca de experiências, porque a experiência pra mim é uma das coisas mais importantes que eu acho na vida. Porque, como eu falei, tu não faz nada sozinho. E tendo essa troca de experiências com as outras pessoas, tu cresce. Tu consegue corrigir erros que tu possa estar cometendo ou possa estar ajudando as pessoas a crescer mais. Com isso, eu espero que o teu podcast continue dando certo, que venham mais episódios. Eu sou daquela filosofia, seja fã dos teus amigos. Saiba disso, eu sou seu fã, acompanho o seu podcast, torço para ele dar certo cada vez mais. E para quem quiser me conhecer um pouco mais, tem o meu Instagram, que é Dinossauro Dino. Sigam a Reds, no qual nós comentamos antes, que é Reds Company, no Instagram, no Facebook, no Twitter. E a minha querida banda, Os Vermelhos Band, em todas as redes sociais. Massa, tamo junto então. Se você estiver assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal para receber os novos episódios em primeira mão. Se estiver escutando pelo Spotify, nos siga aqui também. Esse foi o episódio número 7 do Troca, com Gabriel Freitas. Até!